Olá, queridos. Programa Crescer com CPMW, a sua editora, aquela que se dedica à literatura de excelência. Amém? Hoje pela manhã eu li Oséias e diz que o povo sofre por falta de conhecimento e nós estamos aqui para trazer o conhecimento através de literatura de excelência, através do melhor produto para que você possa fazer do seu ministério, da sua vida, da sua família, um tempo de conhecimento e crescimento em todas as áreas da sua vida. Amém? Queridos, Crescer com CPMW hoje traz aí a Patrícia Egídio, como o Fernandinho disse, e traz aqui uma novidade, porque depois de quatro programas falando aí sobre um material na área de adultos, hoje nós estamos trazendo um material na área aí dos nossos pré-adolescentes ou seus juvenis, né? Que é essa faixa etária aí de 10 até 13 anos de idade, né? Nós tratamos como pré-adolescente, alguns tratam como uma faixa etária para os pré-juvenis, para os juvenis, e não importa. Na verdade, essa faixa etária de 10, 12 a 13 anos, nós pensando nela, trouxemos materiais como esse, ó. São mais de 16 títulos de revistas que nós temos em estoque. Dá para você trabalhar um ano inteiro, porque as nossas revistas são trimestrais. Então, assim, são mais 16 títulos que nós temos em estoque para você montar um currículo e trabalhar com essa galerazinha top que nós temos na nossa igreja, não é verdade? Nós precisamos dar uma atenção especial a eles, não é? Eles estão vendo um mundo diferente de nós, eles estão falando coisas diferentes de que nós estamos falando, eles estão muito mais antenados que nós fomos um dia na idade deles. Então, assim, é hora de nós preocuparmos com esse público específico, dar uma atenção específica a eles e ativar a vida deles na vida ministerial para que, tornando adolescentes, jovens, adultos, eles sejam esses ministros de Deus, trabalhando em áreas diferentes, seja ela de tecnologia, seja ela na área de saúde, na área de educação, não importa, desde que ela tenha o ensino necessário para que forme nela o caráter de Cristo e aonde ela estiver, ela seja uma representante do reino de Deus. E você que é pastor, você que é professor, você que é líder de um pequeno grupo, você tem essa responsabilidade. Amém? Quando em Oséias, no capítulo 4, Deus cobra, ele cobra dos sacerdotes. Ele diz, olha, o povo está sofrendo por falta de conhecimento. Vocês foram negligentes no papel, no dever, na missão de vocês. E o povo não conhecendo está perecendo aí agora. Nós não queremos pagar esse preço. Nós não queremos ser cobrados nessa área. Então, a tempo e fora de tempo, nós temos produtos como esse, ó. Aqui está nas minhas mãos, Heróis da Bíblia, revista fantástica, querido. E pensando nesse público específico, né, nós temos toda uma linguagem também visual para comunicar com esse grupo. Desde o traço do desenho, que é o traço do mangá, né? Quando nós preparamos o material para a criança, temos essa preocupação. A criança mais novinha, o traço é mais arredondado, né? Agora a criança vai crescendo, ele já tem um outro traço e nós escolhemos esse traço do mangá que comunica muito com esse público específico de 10 a 13 anos que nós queremos falar. E essa revista vem com quadrinhos por dentro, toda colorida, ó. Fantástico, foi uma das primeiras revoluções que nós fizemos na área de diagramação, de desenho. Cada lição que você vai estudar começa com tirinhas. Por exemplo, a lição de número 1 aqui vai usar a vida de Jesus para falar de um herói de verdade, né? Então começa com quadrinhos. Eles gostam muito de quadrinhos, né? E aí tem aqui desenhos. Vou ler para você aqui, número 1. Aqui o rapaz com a cara de irado assim, ele fala para a menina assim, ó, ele é muito mais herói, é imbatível, um escudo muito forte e ainda tem um uniforme na moral, não é isso mesmo? Ele tem um uniforme na moral. Aí ela diz assim, mas não é mesmo, ela é a minha mulher mais forte, mais inteligente,
e mais bonita que existe. Um diálogo entre os dois aí vem depois continuação desse diálogo entre os dois. E vocês dois, parem já com essa discussão boba e se arrumem para irem à EBD, Escola Bíblica Dominical, porque hoje irão aprender o que é ser um herói de verdade. Tá bom, mamãe? Tava brincando, hehe. Lembrei aí agora do nosso querido Teco Rodolfo, que gosta, hehe. Tá sempre. Ele tava brincando, mamãe, hehe. E a menina já diz: já estamos aí, ó, arrumando, mamãe. É hoje que vamos a caráter. E eles estão vestidos aí de super-heróis. Então, assim, nós começamos cada lição com uma tirinha dessa que está falando do super-herói. Aí tem toda uma dinâmica para o professor mergulhar junto com o aluno nesse universo do herói que está sendo apresentado. A primeira lição aqui, ela trata de Jesus. A segunda lição, usando o personagem de Noé, vai falar da salvação pela fé. A terceira lição, usando a personagem de Gideão, vai falar: eu e Deus somos a maioria. Aquele episódio dos 300, né? Deus eliminou 31.700 soldados e colocou Gideão com 300 homens para vencer, para lutar e vencer um exército de midianitas, né? Que herói extraordinário foi Gideão, não foi? Nos ensina muita coisa. A quarta lição fala de José, autoridade e poder. José do Egito, esse personagem extraordinário que nos ensina muita coisa. A quinta lição fala de Moisés, para o alto e avante. Esse é o slogan do nosso super-herói Moisés. A nossa sexta lição fala de Sansão, o homem mais forte do mundo, força na fraqueza, onde nós aprendemos que apenas a força física não pode ser o suficiente nessa luta nossa do dia a dia. No meio do nosso álbum, então, chegamos à parte aqui das nossas figurinhas autoadesivas. Abre a câmera aqui para mim, Rodolfo, quero o Fernandinho comigo aqui agora. Essas figurinhas, uau, Fernandinho, como é que foi essa ideia das figurinhas? Foi inspirada em quê, né? Foi bacana demais. Os pré-adolescentes gostam muito disso aqui, não é? Uau, pastor, verdade. Olha, as figurinhas, você que está aí acompanhando a gente, nós temos aqui as figurinhas, vocês podem estar acompanhando aí com a gente. Olha que top. Em cada proposta de lição, a gente tem um desafio e o aluno ele cumpre esse desafio. Ao cumprir esse desafio, ele ganha essa figurinha, ele pode colocar no álbum dele. Ou seja, é uma dinâmica para que o aluno possa participar ativamente da escola bíblica cada domingo. Então ele vai ficar ansioso para participar da lição, para participar da aula, cumprir o desafio para ganhar a figurinha. Ganhou a figurinha, ele cola no álbum que está no meio da revista e ele vai colecionando e vai chegar ao final que aí o professor vai premiar quem tem mais figurinha ou vai premiar todos pela participação. Enfim, é uma dinâmica muito interessante. No final de cada lição, um desafio, cumpriu o desafio, ele recebe a figurinha, um projeto sensacional, pensado para que a nossa geração possa então ser estimulada. É uma geração dinâmica, eles gostam de competitividade, gostam de interação, e foi um projeto pensado aí, realmente uma revolução, um desafio bem bacana, e a gente conseguiu êxito. E olha como é prático, ó. Aqui tá aqui no meio da nossa revista, a gente... Fernandinho, tira aí, vamos descolar uma figurinha. Veja como é prático, ó. É autoadesiva, não precisa usar cola, não precisa usar nenhum produto. Tirou a figurinha, veio aqui. Qual que é essa aí, Fernandinho? Essa é a 6, pastor. É a 6, deixa eu virar a página aqui. Cumpriu o desafio da vida de Sansão. Número 6, pregou aqui uma figurinha autoadesiva. Olha como é que fica bacana, ó. Bacana demais, não é verdade? E o aluno vai completando, é uma maneira de nós envolvermos ele com esse estudo da palavra de Deus. E aí então, ó, lição número 7, vai usar a vida de Davi, um cinto de utilidade. Hein? Que rei foi esse homem? Quantas pregações já ouvimos a respeito de Davi, quantos ensinamentos temos, não é verdade? Daniel, um superpoder, o profeta Daniel, o jovem que foi levado cativo para a Babilônia, e
usou esse poder que Paulo disse, né? Eu posso todas as coisas. Daniel usou esse poder para viver como um homem íntegro dentro da Babilônia, não se corrompendo e ainda sendo um instrumento de graça para aquele império. Aí vem a 9ª lição, Elias, o Deus de todos os elementos, amém? Extraordinário, Elias, profeta aí, que marca a geração da era dos profetas aí. Aí vem Paulo, a armadura mais que poderosa, amém? Super-heróis precisam de armadura para que possam resistir o dia mau, amém? A lição de número 11, então vem falando de Pedro, controlado pelo Espírito, impulsivo, não é verdade? Cheio de atitudes, mas muito levado pelo momento. E depois que é cheio do Espírito Santo de Deus, Deus usa essa bomba atômica que é Pedro para explodir o reino de Deus e fazer com que ele chegue até a mim e você, né? Saul, o lado negro do poder. Olha aí, Saul, o lado negro do poder. Ele e Jezabel, que dupla, hein? Ah, que dupla terrível. Que maravilha. Vamos lá, ó. Lição de número 13, a gente encerra aí com o Wesleyano falando que a igreja, ela vem aí, né? Cheia de super-heróis, instrumentos, personagens usados por Deus nos dias de hoje, em encartes como esse que você leva e ajuda muito você mergulhar nesse universo. Querido, isso aqui não é um material só para professor de escola bíblica dominical. Isso aqui é para você que é pai, para que você possa, quem sabe, cada noite sentar com o seu filho e trazer uma lição dessa, estipular um dia da semana onde você possa sentar com seus filhos e dizer, quarta-feira é dia de heróis da Bíblia. E pega uma revista como essa e você vai caminhar com seu filho. Quantos anos o seu filho tem? 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos? Esse material é ideal. Ensine eles, querido, desde cedo, no caminho que eles devem andar. E a Bíblia diz que depois eles não se desviarão dele. Amém, queridos? Está comigo aqui, Patrícia Egídio, né? Prazer, Patrícia. Tenho a grata satisfação hoje de ser pastor. Essa morena linda aí, esposa do Carlos, mãe de 2 meninas extraordinárias, né? E a Patrícia é a nossa escritora aí da revista Heróis aí da Bíblia, e a gente vai bater aquele papo agradável. Mas antes de falar da revista, Patrícia, né, por trás dessa autora, tem uma mulher aí que é mãe, que é professora, que é diretora de uma escola, que é coordenadora pedagógica do Ser Forte, que é líder de GECEL, que é ativa na igreja que congrega, é supervisora regional, né, dos nossos pré-adolescentes. Diga aí como é que você consegue conciliar toda essa demanda de trabalho, como é que começou isso? Você nasceu num berço evangélico, foi introduzido pelos seus pais, veio na adolescência, já adulta. Fala um pouquinho para nós de como começou tudo isso que hoje a gente usufrui desse ministério abençoado aí. Graça e paz, todo mundo que está aí nos acompanhando. Então, na verdade, eu não nasci na igreja, meus pais, na verdade, não tinham nenhuma envolvimento com nenhuma igreja, muito pouco catolicismo, mas na pré-adolescência, ontem eu estava no culto Antenados e eu gosto muito de contar isso. Meu avô era pastor evangélico, meus pais não aceitavam, mas colocavam bíblias na minha casa. E eu, com 10, 11 anos, comecei a ler a Bíblia. E o Senhor trabalhou poderosamente no meu coração. E só na idade adulta eu vim a escolher uma igreja evangélica. E estou aqui me converti em 2004, estou aqui na Central de Petrópolis desde 2006. Desde 2006, minhas filhas criadas aqui, casei nessa igreja e vivendo várias experiências com Deus e com a igreja, e trabalhava no departamento infantil. No departamento infantil, ajudando a liderança aqui, até que um dia minhas filhas começaram a entrar na pré-adolescência. Minhas filhas só têm 1 ano de diferença, e quando elas fizeram 10 anos, 9, 10 anos, me chamaram para trabalhar com os pré-adolescentes, e acabou que até hoje eu entrei em todo esse processo.
Enfim, na educação eu trabalho desde 99 na Prefeitura Municipal aqui, né, de Petrópolis. Já trabalhei como professora alfabetizadora, já trabalhei como coordenadora pedagógica, diretora adjunta. Hoje tenho a direção de uma escola que tem quase 500 alunos da educação infantil até jovens e adultos. Então, nós temos lá esse trabalho no município. E trabalhando agora também com a coordenação pedagógica do Ceforte. Está sendo um desafio gostoso e como um desafio a gente tem todas as nossas preocupações, mas são preocupações boas em relação a se vou corresponder a a necessidade do polo e da direção, enfim, mas tem sido um momento muito especial. E no CPMW, a minha história começa, na verdade, encontrando o Fernandinho. A gente se encontra palestrando um dia num evento aqui em Petrópolis. Fernandinho foi chamado para estar dando uma palestra numa igreja e eu também recebi esse convite. E após a minha palestra, o Fernandinho falou para mim: Patrícia, eu gostaria que você trabalhasse com a gente está precisando de alguém como você, né, no CP. Eu falei: bem, nunca escrevi nada não, mas a não ser, né, na escola, redação, enfim. E aí a gente desci logo lá para conhecer o CPMW e naquele momento começou a revista Desvendando a Bíblia e aí comecei a trabalhar lá no CP. E o CP, trabalhar na revista ainda começou antes da trajetória da regional de pré-adolescentes. Eu fui ser conselheira regional ali uns 3, 4 anos depois. Comecei a trabalhar na regional de pré-adolescentes. Então o CP, escrever as revistas ainda começou até antes do trabalho ministerial com os pré-adolescentes. E a verdade, como o senhor estava perguntando, como administrar isso tudo, eu digo que é Deus, né? Porque Ele que dá a graça, que capacita, que me dá a unção para administrar o tempo. Mas eu acredito que quando a gente trabalha com o que a gente gosta e quando a gente tem um amor extraordinário pela obra que está fazendo, parece que o tempo ele fica... Ele abrange, né? Ele fica maior e a gente tem espaço para trabalhar em todos esses projetos. Eu costumo dizer que, na verdade, não é falta de tempo, é falta, às vezes, de organização, né? Para que a gente possa viver a agenda de um dia, de uma semana, né? Uma questão de planejamento, disciplina. Mas o que me chamou a atenção, assim, é que são 17 anos de convertida. Sim. 17 anos, um crescimento tão exponencial, né? Uma trajetória assim, de ascensão no conhecimento, porque eu te conheci dentro do Conselho Ministerial, né? E conheci já como secretária de ata, me lembro da transição quando a Eliane saiu, e a Eliane Carvalho, não foi isso mesmo? A Eliane Carvalho saiu, a Márcia pegou um pouquinho, Márcia Figueiredo, Pedempinho. Eu trabalhava junto com a Márcia ficou um pouquinho e eu entrei. Isso, foi muito pouco, já passou a bola. E nesses últimos anos, né, a gente tem se encontrado sempre na reunião dos conselhos. E uma trajetória muito rápida, né? E hoje, então, além da igreja, você tem uma matrícula na Prefeitura de Petrópolis, dirige essa escola. Qual é a faixa etária das crianças que você trabalha ali, de alunos? São 4 anos de idade. Eles estudam de 4 anos até o 5º ano, né, que geralmente são 10, 11 anos, eles estudam em período integral. É uma das únicas escolas em Petrópolis, deve ter 10, 12 escolas hoje que tem educação integral. E nós somos uma delas, então eles estudam em período integral. Depois do 6º ao 9º ano, regular, que estudam de dia, né, o antigo ginásio, que hoje é o Fundamental 2, e à noite, educação de jovens e adultos, também da 6ª fase à 9ª fase do ensino fundamental, que aí tem de 17 anos até pessoas de 40, 50 anos, Nossa. Até idosos tem que retornam para concluir os seus estudos. Então tem todas as faixas etárias funcionando em 3 turnos, de 7 da manhã até as 10 da noite. Uma diversidade muito grande, né? Agora vamos lá, né? Essa experiência, assim, de escrever, né? Você disse que não tinha o hábito, foi desafiado pelo Fernandinho, né? Fernandinho é mestre nisso, né?
de ativar o ministério de muitas pessoas, né? E qual foi a experiência, né, de sentar para escrever algo que iria estar na mão de muitos alunos de escola bíblica? Assim, a gente começou lá, comecei com o Desvendando a Bíblia, estava no primeiro projeto, e era a primeira revista era para falar sobre um panorama bíblico, e eu escrevi ali acho que 2 ou 3 lições, e de repente sentei e escrevi. Quando a revista saiu, eu olhei e falei, gente, eu escrevi isso. Você fica pensando como que aquilo aconteceu, né? Fiquei bastante surpresa. E já na segunda revista, a coordenadora pedagógica estava saindo e Fernandinho me chama, a Noeli já estava também na coordenação. Ele falou, Patrícia, eu preciso de uma coordenadora pedagógica. E eu falei, ai meu Deus, e agora? Vamos lá. E assumi a coordenação a partir da segunda revista da série. E era um desafio muito grande, porque a gente fazia toda aquela... confrontava com toda a parte bíblica e ainda tinha que ter toda a criatividade, porque não é um segmento diferente. Eu fui pesquisar na internet o que tinha para pré-adolescente em outras editoras e é quase nada. Muito pouco. Muito pouco. E eu falei, gente, a gente está fazendo algo pioneiro. Então é algo muito diferenciado. Então não tinha muito material para a gente se basear, para tomar base e falar assim, estamos produzindo a partir de... Não, a gente estava produzindo a partir de nós mesmos. E quando a primeira revista que a gente pegou toda a coordenação e escrevemos até o final, quando a revista vem na tua mão, é como se fosse ali um filho mesmo. É gerar algo e olhar para aquele algo e realmente a minha questão era olhar para o mercado e ver que a gente tinha um material muito bom. Então, foi uma transição na minha vida, assim, muito rápida, mas de ver assim, poxa, peraí, a gente faz parte, porque eu digo uma coisa, pastor, a gente olha para a nossa denominação e olha para a gente mesmo, e a gente sempre acha que o que vem do outro é sempre melhor, né? E tem essa perspectiva, nossa, produzem material muito bom não sei aonde, vem material muito bom de São Paulo, vem material muito bom do Sul e de outras editoras, vem material muito bom. Mas quando eu olhei para o que a gente estava produzindo, eu entendi assim, uau, a gente produz coisa muito boa, a gente tem a capacidade. E pessoalmente, individualmente, para mim, foi algo também que eu comecei a me ver de outra maneira. Mudou algo dentro de mim, porque eu sempre pensava assim, não, isso é para outras pessoas, não, eu não sou tão... Eu não me achava competente a esse ponto. Sabia muitas coisas, tinha toda uma bagagem de estudo, faculdade, mas eu achava que eu nunca estaria nesse patamar, vamos dizer assim. E aí, quando eu abri o trabalho e a gente começou a olhar e construir o trabalho, eu falei, pega aí, a gente pode sim, né? Então veio uma força diferente, veio uma confiança, desenvolveu em mim uma autoconfiança. Então, e assim, um dos produtos que eu mais gosto dentro do CP e MW é a revista de pré-adolescente. Ela é muito dinâmica, né? Assim, a gente conseguiu pegar essa necessidade que esse aluno tem nessa faixa etária e trabalhar isso muito bem, né? Dando a ele assim, a atratividade necessária e ao mesmo tempo o aprendizado, né? Eu estava olhando novamente aqui, porque a gente já produziu várias revistas, né, de escola bíblica para pré-adolescente. Como eu disse, são mais de 16 temas, né, que você pode optar em escolher para estar trabalhando. Cada uma dessas revistas, ela tem 13 lições, então são para 3 meses, você consegue trabalhar por 4 anos sem repetir. E por que 4 anos? Porque é o tempo de transição de um aluno dentro dessa faixa etária, né? 10, 11, 12, 13, 4 anos. Se você volta a estudar uma lição que você já deu lá atrás, você já tem novos alunos nessa classe, então você vai girando com eles a mesma revista e o mesmo tema, mas com alunos diferenciados. Mas estava olhando aqui, por exemplo, né, ainda sobre essa primeira lição, que é sobre Jesus,
tem aqui, ao final dela, a primeira atividade para que o aluno possa ganhar a figurinha dele, né? Então, no final da lição, ó, valendo mais uma figurinha para o seu álbum. Fique atento, não perca nenhum desafio. Milagre de Jesus. Liste aqui rapidamente o maior número de milagres feitos por Jesus que você conhece. Então, o aluno, ele aprende sobre Jesus e, ao mesmo tempo, ele é desafiado já a listar assim, um número de milagres que Jesus realizou. Então, assim, essa faixa etária é uma faixa etária onde o aluno se sente desafiado, né? Ele gosta dessa dinâmica e a gente consegue alcançar. Sem contar, assim, né, com o Wesley e Ana, que são esses dois personagens aqui, ó, que acompanham em toda a revista, eles acompanham o aluno, interagindo com o aluno, conversando com o aluno, né? Esses dois bonecos aí se transformaram em dois totem que nós temos e transformou aí em dois personagens que acompanham o aluno do início até o final. Vamos falar um pouquinho dessa, porque você escreveu outras revistas, né? Outras lições também estão aí. Mas qual foi a lição aqui que você escreveu dessas do Heróis da Bíblia aí, que mais te chamou a atenção, que assim, que mais te prendeu, que mais saltou aos seus olhos, assim? Fala de uma. Eu sei que é difícil, né? Eu sei difícil. Mas vamos falar de uma, assim, essa aqui, assim, me prendeu à noite, me agarrou um final de semana, me levou a uma pesquisa mais intensa, né? Assim... É difícil, como o senhor falou, porque assim, a revista, uma lição, ela acaba indo amarrando na outra e a gente vai entrando ali naquele processo, né? Mas aqui a gente tem na página aqui 50, que vai falar sobre a armadura, e ele compara o Homem de Ferro, né? Ele fala aqui... Olha aí, Homem de Ferro. Porque nesse momento da revista, é importante destacar que estava em muita ascensão os desenhos, né, os filmes com personagens de heróis. Né? Nessa época, 2010, começam, se não me engano, algumas regravações, né? E aí a série Vingadores e todo esse processo. E estava todo mundo, tanto adulto, principalmente os adultos que viveram essa época dos super-heróis, e as crianças também, pré-adolescentes, começaram a se envolver com essas histórias. Então, a questão de fazer a comparação com os personagens era justamente aproveitar esse momento que estava todo mundo mobilizado a esperar, ia sair o Homem-Formiga, ia sair o filme do Homem de Ferro, e todo mundo estava ali muito, muito conectado com esses personagens. Mas aqui é muito interessante porque faz a comparação, né, do Homem de Ferro com a questão da armadura, né, dessa coisa do herói ter a armadura e da armadura de Deus. Então, essa questão do superpoder, né, e de saber que a Bíblia nos diz que nós devemos utilizar a armadura de Deus, né, a salvação, a fé, o escudo. Isso foi algo que foi muito gostoso de escrever, porque foi uma relação muito... Deu para fazer uma comparação ali muito, muito estreita, porque era algo que todo mundo estava olhando, era um personagem que estava ganhando a mídia naquele momento. Todos os meninos e meninas ficavam admirados com os poderes que trazia a armadura daquele personagem, e a gente vai para a palavra de Deus e percebe que a armadura de Deus ela é muito superior a tudo que aquele personagem pode trazer. E um herói sem uma armadura, ele tá vulnerável. Tá, né? Vulnerável. Então, a vulnerabilidade ali, né, do personagem, quando ele não está com a armadura, e comparar a nós, cristãos também, que sem a armadura, né, que está descrito na Bíblia, sem a armadura de Deus, nós também vamos ficar vulneráveis, nós vamos ser vencidos. As lições, essa parte das lições era muito gostoso, porque a gente saía dessa coisa do lúdico, de todo o mundo, né, real, do mundo da questão do cinema, e entrava na questão em confronto com a palavra de Deus. E isso primeiramente bate no autor.
Então, assim, teve muitas... Aí é o momento, porque já é a lição 10 que vai chegando no final da revista, a gente vai fazendo isso tudo por sequência mesmo. Eram momentos que eu chorava, que eu chegava e no final da liçãozinha, a gente acabava de ler e estava fazendo a revisão, e eu em casa vinha as lágrimas, que eu falava: Senhor, como tu és especial. E eu e Noeli, a gente acabava às vezes conversando e discutindo, falando sobre isso, porque a gente via que, na verdade, a gente pegava do personagem para chegar em todo o conteúdo bíblico, mas a gente percebia o quanto o mundo do cinema e o mundo de todos os personagens que são criados se baseiam na Bíblia. São eles que nos imitam. A Bíblia é uma fonte, né, para eles. É uma fonte para eles. São eles que vão até a tudo que está escrito para nós, a tudo que Deus deixou para nós, porque eles sabem que ali, na verdade, eles sabem que é a verdadeira fonte. Então, isso nos confrontava. Então, esse momento de capacitar, porque quando fala aí a armadura mais poderosa, falando sobre a lição, um dos nossos objetivos sempre foi equipar esses meninos e meninas, dar para eles conteúdo, dar para eles elementos necessários para que eles, no dia mal, eles possam recorrer a todos esses conhecimentos, recorrer à palavra de Deus e poder não ficar vulneráveis. Eu estava vendo aqui, né, tem um dos tópicos aqui que diz assim: cada herói tem a armadura que merece. Vou ler aqui porque é muito interessante para você ver que é o universo deles mesmo, né? Então, assim, você sabia que aproximadamente 2000 anos atrás um homem pensou o mesmo que Tony Stark? Esse homem entendeu muito antes que, para estarmos seguros e sermos vencedores, precisamos estar vestidos com uma armadura intransponível. Esse homem foi o apóstolo Paulo. Durante suas viagens missionárias, Paulo fundou e cuidou de igrejas. As cartas que ele escreveu a essas igrejas dão direcionamento para todas as igrejas de Cristo até hoje. Ele escreve assim aos Efésios: por isso, revistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E aí ele vai falar assim de alguns elementos, né, dessa armadura. E aqui tem a parte curiosa, né? Você sabia que uma armadura medieval pesava entre 30 e 50 quilos? Um soldado, para entrar numa batalha, ele precisava vestir uma armadura que pesava em torno de 30 e 50 quilos, né? A gente até conhece, você que conhece a Bíblia, né, a questão, por exemplo, de Davi, que tentou ir para lutar com Golias vestindo a armadura de Saul, o rei de Israel, mas a gente conhece a história. Chegando lá, ele totalmente desconfortável com aquela armadura, tirou e foi ali com o seu cinturão, né? O seu cinturão super poderoso, o seu estilingue potencializado aí pela graça de Deus que havia sobre a vida de Davi. Isso é fantástico. Sabia que estou com vontade de estudar essa revista com a minha filha, que tem 10 anos, né? Vou fazer um propósito aqui com a minha filha e vou dizer: vamos sentar uma vez por semana, vou achar um dia, um momento específico, para que eu e Sofia possamos estudar aí esses heróis da Bíblia. Fantástico, querido. Além desse produto, tem muitos outros produtos. Entre lá no site cpmw.com.br e lá na nossa loja virtual, na parte de revistas, você pode escolher pré-adolescentes e você vai conhecer muitos outros materiais sobre a coordenação aí da nossa querida Patrícia Egídio. A gente tem construído esses materiais e tem colocado na mão de muitas pessoas. Patrícia, a gente está falando assim de um produto tão fantástico que possibilita, né, nossos pais, os nossos professores, pastores, trabalhar com essa faixa etária que é os pré-adolescentes. Nesse trabalho que você tem desenvolvido, escola pública, um trabalho regional com os pré-adolescentes, na igreja local, qual que é o maior desafio hoje nosso em relação
a essa faixa etária do ser humano aí, que é de 10 a 13 anos, nossos pré-adolescentes? Eu sempre digo que é a capacitação de pessoas que entendam a linguagem, tenham perfil e consigam se aproximar dessa faixa etária. A gente vê o Ministério Infantil, por exemplo, eu conheço, tenho muitas amigas que trabalham há anos e tem muitas pessoas que fazem cursos, estão dedicadas e já aprenderam toda a movimentação desse ministério. No departamento de pré-adolescentes e nessa faixa etária, a gente tem dificuldade de pessoas que entendam quem são eles, o que eles gostam, qual é a linguagem que mais se aproxima, porque aí acaba acontecendo o seguinte, muita gente acaba me dizendo, ai Patrícia, eu não gosto porque eles são cheios de manias, eles já estão chatos, eles querem, né, perguntar, porque eles são curiosos, eles estão em outro momento, e eles não são adolescentes, porque eles não estão lá maduros o suficiente para estar na adolescência, e eles também não são mais crianças. Então, eu acredito que o maior desafio hoje, tanto na área secular, tanto quanto na igreja, é ter líderes com esse perfil. Líderes que tenham o perfil de entender quais são as necessidades desses meninos de 10 a 13 anos. Entender o que eles pensam, o que eles gostam e saber como chamar a atenção deles. Muitos deles, né, Patrícia, inclusive, assim, não sabendo lidar com as mudanças de um corpo, sim, né, que cada vez mais é mais precoce essas mudanças, essas transformações. Muitos deles se cortando porque não sabem lidar com as suas variações emocionais. A gente tem muitos casos dentro da igreja. Alguns, às vezes, nós descobrimos que nem os pais sabem, né? Usam camisas, mangas compridas, estão sempre cobrindo, mas estão sempre se retaliando. É uma faixa etária desafiadora. E vai aí uma dica para você, pastor. Precisamos investir na formação de lideranças para que possa alcançar. A gente está diante de uma diretora de uma escola secular, a gente está diante de uma pessoa que nos últimos 4 anos tem debruçado sobre essa faixa etária e ela está dizendo que o maior desafio são pessoas que possam trabalhar com esses pré-adolescentes e dar a eles a visão, a direção necessária para que eles possam prosseguir. Sou pastor e como pastor tenho trabalhado com uma igreja multigeracional. Nosso grande desafio hoje em missões é transcender as gerações para que nós possamos alcançá-las. Não pense que você está alcançando um adolescente num auditório onde você fala muitas gerações. Você não está falando a linguagem desse pré-adolescente. Você não está os alcançando, ainda que seja uma sala pequena lá na estrutura física que você tem da sua igreja. Prepare pessoas para lidar com esse público, né? Abra esse espaço, uma agenda, abra lá esse momento específico de lidar com esses pré-adolescentes e deixe que alguém possa se aproximar deles. Eu não tenho a pretensão de ser um pastor de todas as gerações. Por quê? Porque é impossível nos dias de hoje. E também não foi isso que Deus escolheu. Deus escolheu dar a nós a diversidade de dons para que todo o corpo, bem ajustado, ele possa crescer. Quando é que isso acontece? Quando os ministérios acontecem, não é, Patrícia? Eu, com certeza, talvez fale a um público que eu me identifique mais com ele. E eu tenho plena convicção que não é os pré-adolescentes, né? Não é porque eu não queira, mas é porque o meu ministério pastoral ele é mais abrangente. Você precisa de alguém que trate especificamente desse grupo, tem um olhar específico para essa geração que está dentro da igreja. E eu queria, a gente já está caminhando para o final, usar esse último momento com a Patrícia aqui, para que ela possa dar conselhos, para que ela possa nos orientar. Ela é mãe, as suas 2 filhas hoje já são jovens, né? Já passou dessa faixa etária, mas um dia foram pré-adolescentes, trabalham, né? Então, Patrícia, eu queria que você trouxesse aqui uma fala, uma palavra para esses professores seculares, né? Sábado agora nós temos a nossa manhã pedagógica,
e preocupados não só com os nossos professores de escola bíblica, nós preparamos um ambiente, nesse sábado agora, na rua Casimiro de Abreu, número 50, em Petrópolis, Igreja Metodista Wesleyiana. Preparamos uma manhã pedagógica, onde nós vamos estar falando a professores de escolas públicas e particulares, do ensino secular, vamos falar a professores de escola bíblica e vamos falar também a professores de seminário, de escolas teológicas, né? Então há uma preocupação hoje de nós darmos esses professores. E hoje, imagina aí, Patrícia, esses 3 públicos, né? Professores na área teológica, seculares e bíblicos, né? Qual é o conselho, a orientação que a gente pode falar a esse público aí? Então, em relação à pré-adolescência, é o momento que eu digo que lá na escola eu percebo, eles entram para o 6º ano e a maioria dos pais e dos professores acreditam que eles são independentes. Eu falo que é a fase do abandono, porque eles não são mais crianças, mas eles também não são jovens e adolescentes. Então, eles têm necessidades específicas. Primeira coisa é, hoje a gente tem livros, a gente tem o Google, a gente tem vários lugares em que a gente pode olhar e pesquisar e ver o que esse menino, o que essa menina sente, o que os hormônios estão provocando e quais são os influenciadores, porque tem muita gente, nós podemos não estar nos preocupando com o que eles estão pensando e com o que eles precisam, mas tem muita gente na mídia que já entendeu que essa é a faixa etária onde se forma o caráter e o relacionamento desse menino e dessa menina consigo mesmo e com o exterior. Tanto que os idealizadores da ideologia de gênero já entenderam que é nessa faixa etária que eles colocam um adesivo para inibir hormônios, onde eles vão mudar a fase hormonal para que a criança, o pré-adolescente, possa escolher se ele quer ser menino ou se ele quer ser menina. Só que eu digo uma coisa, nós comprometidos com a educação e com a vida espiritual, mental, intelectual, emocional desses meninos, a gente está parado, olhando, sem tomar atitudes. Então, o meu conselho hoje, vamos tomar atitudes, vamos estudar, vamos conhecer, vamos nos colocar à disposição também, porque a gente tem pessoas que muitas vezes não estão colocando a sua disponibilidade, porque acham que é uma faixa etária difícil, acreditam, não estou preparado, deixa para outro, não é para mim. O Senhor me chamou numa vida secular, me chamou numa vida ministerial para atender uma geração que tem uma necessidade específica. Depois não adianta, eu costumo falar, não adianta a gente chorar o leite derramado e ir só para a internet, para o Facebook, para as redes sociais e ficar reclamando de tudo que está acontecendo. O que a gente está fazendo? Nós temos muito a fazer. Nós temos material para escrever, nós temos seminários para criar, nós temos material para produzir, nós temos lives para fazer, nós temos atendimento para dar para esses meninos e meninas. Então eu dou um conselho para você hoje. Invista e envolva-se. Então, essa é a proposta que nós temos como editora para você. CPMW, uma editora onde foca nesses produtos porque sabe que eles são necessários. Ouça esses conselhos, querido. Prepare-se, não é? Ninguém vai ouvir uma pessoa despreparada, sempre repetindo as mesmas coisas. Ainda mais essa galera aí. Essa galera aí está conectada o tempo todo, está antenado a tudo que está acontecendo. É um grande desafio. Os desafios eles são maiores do que hoje a gente consegue dimensionar. Eu estava na inauguração de um dos polos do Ser Forte e estava lá um deputado estadual e um pastor que na infância, na pré-adolescência para a adolescência, esse deputado estadual frequentou a igreja desse pastor. Quando o deputado estadual foi dar uma palavra, ele disse, talvez o pastor tal não se lembre, mas eu frequentei a igreja por 2 anos, meu pai havia mudado para a cidade
nós conhecemos essa igreja e por 2 anos eu frequentei. Eu me lembro das escolas bíblicas que eu frequentava lá nessa igreja. Ele começou a contar e discorrer. Enquanto ele falava, veio a minha plena convicção. Aquele pastor talvez não tivesse conhecimento de que estava diante dele um aluno que no futuro seria um deputado estadual, que elaboraria leis que iam reger um estado, municípios e, por que não dizer, uma nação, não é não, Patrícia? Então, assim, você, professor, pode estar lidando com o futuro presidente da República, com o futuro juiz da Suprema Corte, né, que nós temos, da Supremo Tribunal que nós temos aí, um desses juízes, né, um desses homens. Você pode estar cuidando de um futuro legislador federal, como deputado federal, um senador, alguém que amanhã vai estar julgando uma causa. Agora, quando é que nós estaremos formando esse indivíduo para que ele possa representar lá os valores divinos, os valores morais, a integridade, a honestidade? Onde é? E quando é que nós estamos formando ele? É quando ele já está adulto numa faculdade? Não, querido, já perdemos a batalha lá. Se nós não tivermos sido eficientes lá na infância, na pré-adolescência, na adolescência. É nessa fase, como a Patrícia disse, já há segmentos que descobriram que é nessa fase que eles podem ser formados ou deformados para que sirvam a alguns ideais que estão por aí. Então, meus parabéns, para você que é professor de escola bíblica, meus parabéns para você que é pastor, que está investindo nessa liderança, está investindo em pessoas, mas está investindo também em estruturas, olhando com um olhar diferenciado para essa geração. Meus parabéns para você que é pai e mãe e está olhando com um olhar diferenciado. A espada, ela é de 2 gumes, 2 cortes, corta para os 2 lados. Saí daqui hoje super desafiado, aceitei o desafio e semana que vem, a partir da semana que vem, já começo a sentar com a minha filha, que é uma pré-adolescente, tem 10 anos. Eu mesmo quero estudar com ela, quero compartilhar com ela esse conhecimento aqui de heróis da Bíblia. Não é conversa de apresentador não, hein? Fui desafiado. Se eu não fosse para cumprir o desafio, nem falava nada, mas aceitei o desafio e eu quero caminhar junto com a Rebeca, minha filha, com a Sofia, amém? Pai é assim, troca nomes mesmo, né? Ou eu sou o único aqui, Estou cercado de pais rindo, porque é tudo igual, pai é tudo igual, são todos iguais nessa hora, né? Vou sentar com a Sofia a partir de semana que vem e eu vou estudar com ela essa lição. Eu quero me dedicar a olhar para cada um desses super-heróis e saber um pouquinho o que está passando na cabecinha da minha filha, e eu quero colocar alguma coisinha lá dentro da cabeça. E quem sabe, né, Patrícia, até aprenda alguma coisa com ela. Com certeza. Porque eles têm o que nos ensinar Com também, certeza. né? Eles têm o que nos ensinar. Patrícia, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Mais do que isso, obrigado por colaborar conosco com esses conteúdos que têm sido resultado de pesquisa, de paixão, de dedicação, de senso de responsabilidade, para com essa geração Deus possa retribuir a você, ao Carlos, às suas filhas, à sua casa, todo investimento que você tem feito no reino de Deus. Cada semente que você tem lançado possa produzir assim em medidas proporcionadas pela Bíblia, né? No mínimo o dobro você possa colher, mas que Deus possa te fazer colher 100 vezes mais do que você tem semeado nesse público específico aí, amém? Eu quero lhe abençoar, amém? Abençoar não só com esses produtos que nós anunciamos aqui, mas com a graça de Deus que está sobre nós e te faz um professor bem-sucedido, te faz um pastor bem-sucedido, um pai, um aluno, que Deus possa abençoá-lo em todas as áreas, em todos os segmentos. As mãos de Deus estejam sobre a sua vida, amém? CPMW, esse é o programa Crescendo com CPMW. Deus possa estar presente. Um abraço, querido, até a próxima semana.